Então vamos seguir. Agora vamos analisar essa minha forma de resolver as questões de processo civil. Então, se você abrir a descrição desse vídeo, tem a sequência. São as questões de administrativo, depois constitucional, depois civil e agora processo civil. Então, estou mostrando como eu resolvi essa prova. Essa questão aqui, ela é o seguinte. Ou você resolve ela porque você leu o CPC e memorizou isso aqui, ou melhor ainda, se quando você estudou isso, você deu uma compreendida assim leve, pegou uma noção de por que é assim. E aí isso te ajudaria a não esquecer, porque confiar na memória não é muito bom. Mas é uma questão que, pela pura memorização, você já ia direto na B. Você vê que eu nem sujei muito aqui a prova, porque eu já fui direto, eu sabia, de tanto que eu já li isso. O examinador quer saber sobre isso aqui, ó. A ampliação do colegiado no caso do julgamento não unânime. E tem que saber as exceções, que não cabe. Então, ó, IAC, IRDR, remessa necessária, julgamento de corte especial, tribunais. E aí o que cabe, e está dito lá, ó, mas cabe aqui na apelação e cabe nisso aqui também, ó, o CPC diz lá expressamente. Agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Aqui cabe. Por quê, pessoal? É uma questão de lógica. Se você não tivesse a decoreba em dia, como é que você resolveria isso? Porque se você observar o IAC, o IRDR, a remessa necessária, julgamento do plenário, é algo que transcende o interesse das partes. É algo que transcende o interesse das partes. Então, existe algo de comum nessas alternativas erradas que poderia te levar a matar nesse macete assim, numa malícia, uma perspicácia. E outra coisa também que te levaria racionalmente a chegar na resposta certa é saber que, vamos lá, esse método de julgamento ampliado, ele não cabe na apelação? Cabe na apelação, certo? Então isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. A apelação cabe. E o que é o agravo de instrumento que ele é interposto contra essa decisão aqui, ó, reforma a decisão que julgar parcialmente o mérito. Como que isso acontece no processo civil? Se você percebesse isso na hora de estudar, você não errava essa questão mesmo sem saber decoreba. Por quê? Como eu disse, esse método de julgamento não unânime, de ampliado por julgamento não unânime, ele cabe na apelação. Só que esse agravo de instrumento, ele faz um viés de apelação, ele faz um viés. Por quê? Porque ele é aplicado, ele é interposto, esse agravo de instrumento, quando o juiz julga parcialmente o mérito. Então, o juiz julga parcialmente o mérito e o processo prossegue depois naquela outra parte que foi necessário produzir provas, ter audiência, e o juiz só vai julgar lá na sentença. Então o juiz julgou parcialmente o mérito, ele antecipou. E contra essa decisão, cabe um agravo de instrumento e não apelação. Então você vê que a apelação e esse agravo, nesse caso, eles guardam uma similitude finalística. Por isso que é dado o mesmo tratamento a esse agravo que julgar parcialmente o mérito. Por causa dessa similitude, esse paralelismo que tem com uma apelação que é contra a sentença. Então, por isso, esse entendimento, por isso que você, sem decorar, você também acertaria. E perceber também, né, pessoal? Tá na dúvida? Vai chutar? IAC, IRDR, remessa necessária, corte especial, esse plenário, transcende o interesse das partes. Então só sobraria o agravo, que era o diferente. Então essa foi a questão 28, processo civil. 29. Essa questão, ela foi chata. Por quê? Porque envolveu muita decoreba, aquelas decoreba bem nojenta mesmo, chata. É a mosca na sopa. Então aqui, ó, você vê que eu lembrei, porque tal como o Código Civil, o CPC eu já li várias vezes. Então, assim, já li, já fiz muita questão, já reli, e tem que decorar. Com o tempo você vai pegando, na osmose mesmo, vai pegando.
Então aqui, ó, muita chatice de decoreba. Ó, olha aqui, ó, esses percentuais, foi horrível essa questão. Foi para matar mesmo. Então você tinha que pegar o erro das alternativas ou você chegar na certa que você conhecesse o texto para não precisar ficar pensando, queimando a mufa aqui nessas decoreba. Porque decoreba é o seguinte, ou sabe ou não sabe. Se você não sabe aqui do prazo de 5 ou de 15, do percentual, porque isso aqui é o legislador, é política. Ele poderia botar 3, 4, 5, 6, 10, 15. Não é nada jurídico, não é um direito fundamental. É um percentual. Então o legislador poderia colocar qualquer um. E você tem que saber o que ele colocou. Então é aquela decoreba meio chata. Mas, pessoal, o que acontece? Como que eu fiz? Eu, por sorte, assim, né? Caiu coisa que eu sabia. As decorebas que eu sabia, eu dei sorte nessa questão. Então eu sabia, tanto que eu anotei aqui os erros direitinho, ó. Só que eu também conhecia esse texto aqui da íntegra. Eu conhecia essa regra aqui. Então, eu sabia que o recorrente, ele não precisa anuir, ninguém precisa anuir para ele desistir, então, por recurso, então não há necessidade. Mas, quando existem esses casos que transcendem o interesse dele, da parte, pô, já deu repercussão geral, vai jogar recurso repetitivo. Aí ele não manda, transcendeu o interesse dele, né? Não vai prejudicar isso. Então eu conhecia bem essa regra. E também aqui eu conhecia decoreba. Então foi uma questão chata, essa aqui. Mas não teve jeito. Então tá aí. Então você precisa ler a legislação várias vezes e fazer questão para ir pegando essa memorização de longo prazo. A 30 perguntou sobre foro competente, essas questões. Então, isso aqui é um pouco batido, né? Você começa a estudar para concurso, você vai fazendo questão, vai estudando, você vê que as coisas se repetem. Então, esse foro competente para ação possessória, né? É da coisa, ele botou réu. Então você vai pegando. E o que envolve questão imobiliária, geralmente é o local da coisa, né? Do imóvel. Então você já vai pegando também essa perspicácia. Com relação aqui a direito pessoal, direito real sobre bens imóveis, ó, ele misturou, tá vendo? O direito pessoal, a ação final de direito pessoal e imóveis. Domicílio do réu. Então aqui é móveis, seria móveis. Então assim, com o tempo. Você vai lendo, relendo, vai pegando as ideias, os conceitos, vai percebendo. Então assim, pessoal, imóvel é réu. Imóvel, aí é da coisa. Então, aquela ir memorizando aos poucos. Então, isso aqui estava errado. Essa aqui já falei, né? Também o erro está aqui. E na D, o examinador fez uma maldade aqui, ó. Ele trocou essa parte aqui. Aqui é aquela regrinha do CPC que fala da interrupção da prescrição, que é o despacho que ordena a citação. Ele botou uma coisa que diz respeito ao protocolo, né? Quando deu entrada, ali fixou a competência. Então, foi esse também uma questãozinha chata que envolveu uma decoreba. E esse caso aqui da eu sei que tem a regra toda, né, sobre esse tipo de competência, no caso da União entrar com uma ação contra uma pessoa, né? Então, olha o tamanho da União, olha a pessoa. Então, existe uma regra que favorece, né, a competência nesse caso, para a União ir atrás da pessoa. E não ajuizar a ação na capital federal, no Distrito Federal, a pessoa que vai lá correr atrás. Então tem essa facilidade. Eu não tive problema com a por causa da minha prática da advocacia também, demandando, ingressando com ações por as pessoas, Justiça Federal e tudo mais. Então você acaba, na prática, eu não tive nenhum problema com essa alternativa, mas devido à prática, assim, eu não precisei pensar muito nisso. Eu sabia que isso aqui estava errada, porque tem essa ideia de que a união é grandona, as pessoas são pequenininhas. Então, a união que corre atrás da pessoa. Então, vai lá no domicílio da pessoa. E, em contrapartida, se alguém quer entrar com ação contra a união, também tem que ser facilitado para a pessoa. Não é no domicílio do réu, é no domicílio da pessoa. Então, você guardou essa ideia, nunca é esse tipo de questão. Aí, por fim, tivemos essa última questão aqui de processo civil. Um textão bem grande, né? Você tem que ler com calma, você vê que eu vou marcando. Ó. Eu vou marcando. E por que eu marco assim o enunciado? Eu marco coisas que são importantes.
Coisas que são tipo o núcleo da questão, é o que ele quer saber. Então, ó, atos processuais. Tá falando de atos processuais. Então, você tem que interpretar também aqui, né? Esse funcionário da justiça, ele queria o quê? Ele queria fazer as coisas corretamente. Ele queria certificar o que é para certificar de acordo com a regra aplicável. E o que está feito errado, a desconformidade, ele também ia certificar que foi feito errado. Ele é um funcionário padrão, ele queria certificar direito. E aí a pergunta é o quê? O ato processual que está de acordo, ou seja, o correto. Então contou uma historinha aqui para te gastar sua energia, te confundir, e te perguntou, mostra pra gente aí, pra banca, se você sabe o que é correto. Quais atos processuais estão sendo exemplificados aí corretamente de acordo com o CPC. Aí aconteceu. Textão de novo. Ó. Isso aqui eu acho que é o maior texto da prova. O que eu faço? Eu começo lendo de baixo para cima. Por quê? Vou repetir. Já falei nos vídeos anteriores. Por quê? Eu já percebi que essas questões de textão, o examinador ele quer te cansar. E ele vai dando tudo errado. A A não é para marcar, a B, tá tudo errado. E a certa vai estar lá no final, como nesse caso aqui. Ó, é a E que está errada. Então quem começou da A, chegou aqui embaixo já cansado, moído, porque teve que enfrentar tudo. Eu não. Eu já fui direto na E. Eu começo de baixo para cima quando é textão. Aí o que está dizendo aqui? Certinho. O texto lá que fala dos atos eletrônicos, processo eletrônico. E eu já fiz algumas questões sobre isso, eu já tive cuidado, né, de guardar isso aqui. Eu nunca quis errar esse tipo de coisa quando perguntasse. Então eu meio que decorei, memorizei esses requisitos aqui do registro do ato processual eletrônico. Então eu tinha esse texto aqui na mente. Então isso me facilitou. Mas eu também conheci os erros das outras. Só que aí, depois que eu percebi, essa aqui tá certa, eu já estou garantido, já sei qual é a certa. Aí eu fui ver os erros das outras, assim que eu fui subindo. Só que eu fui subindo já tranquilo, sabendo que eu já tinha achado a certa. Eu só fui para confirmar. Aí o que diz a D? Não se admite nos atos de termos processuais espaços em branco. Inclusive, aí ó, eu dei o X aqui. Por quê? Se foi inutilizado, aí morreu a pessoa. Indicou ali que ela não está de má fé, e não utilizou. Então essa D estava errada. A C, aqui ó, eu dei o X aqui exclusivamente, ó. Por quê? Não é assim, todo mundo assina. Então tá lá, um textão, você poderia desconfiar, porque isso aqui é antinatural, um negócio desse, exclusivamente. Sempre tiver na prova exclusivamente, nunca, jamais, já desconfia. Ainda mais um ato desse, só o juiz assina, né? Então, antinatural não podia estar certo. E aqui, ó, certificará. Isso aqui seria meio um absurdo, né? A pessoa vai lá, não quer firmar, não quer assinar, né? Aí o funcionário vai lá e supre lá a assinatura. Isso aqui não existe. Então ele certifica. Eu lembro que eu já li isso no CPC, mas também teve uma lógica aqui. E na A, o vedado aqui está errado, né? Então, a parte, procurador, membro do Ministério Público, defensor público, auxiliares da justiça, é vedado rubricar? Não. Inclusive, eu já fiz muito isso. Eu já, quando era, principalmente em processo físico, eu fazia as petições e eu rubricava as minhas folhinhas. Então, foi uma prática minha também que me ajudou. Aí, na verdade, eu sempre fiz isso. Então, a vida também te ajudando a resolver questão de prova. Então, encerramos o processo civil. No próximo vídeo, vamos dar seguimento aqui no penal e processo penal.